Olá pessoal, mais uma aula nossa aqui de Direito Civil. Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre as diferenças estruturais entre a prescrição e a decadência. Então pessoal, dessa minissérie de prescrição e decadência é a nossa última aula em que a gente tem apenas um slide. É um slide em que a gente vai comparar os institutos da prescrição e da decadência. A partir disso, pessoal, eu quero que a gente diferencie, mas é claro, essa aqui é uma aula de revisãozinha básica entre tudo que a gente já viu nas quatro aulas anteriores que já estão postadas para vocês. Então temos duas aulas sobre a parte fundamental de prescrição, uma aula sobre decadência, depois uma aula específica para a gente falar sobre impedimento, suspensão e interrupção da prescrição, e agora essa aula final para a gente sintetizar as principais diferenças, nuances e as diferenças estruturais, como bem dito aqui, da prescrição e da decadência. Então vamos lá para a tela, pessoal, para a gente tratar dessas diferenças estruturais entre a prescrição e a decadência. Eu trouxe aqui para vocês uma tabelinha bem simples aqui para a gente conseguir entender os principais aspectos. Mas antes disso, volta para mim aqui, porque eu quero que você em algum lugar aqui, eu nunca sei onde está, né? Mas tem algum lugar por aqui, né? Se inscreva no meu canal, deixa aqui o seu curtir, comenta, deixa um oi lá pra mim. Se você tá aqui, meu aluno da Universidade Positivo, fala oi ali embaixo. Deixa um recado pra mim pra eu saber que você estudou pras minhas aulas. Vou corrigir as provas com mais carinho, hein? Então dá um oi aqui pra mim, para que eu lembre de você, para que você realmente tenha comprovado que está estudando para minha prova. E para você que ainda não me conhecia, eu sou o professor Leonardo Paiva, sou professor de Direito na Universidade Positivo, sou advogado, já atuo faz 12 anos, quase 13, e também sou escritor aqui de um livro sobre a parte geral do Código Civil. Olha lá, meu fundo aqui deixa um negócio bem maluco, né? Mas enfim, esse aqui é o meu livro sobre a parte geral. Atualmente eu não tenho mais, alguns alunos queriam comprar e adquiriram, eu tinha alguns exemplares, mas agora lá na editora do IESD, na editora, deixa eu até ver para vocês aqui onde que vocês podem encontrar o livro. Não tem aqui, enfim, tá? Mas vocês podem colocar o meu nome lá no Google, Direito Civil, parte geral, que vocês encontram o meu livro para compra. Possivelmente está na Amazon e também na editora do grupo IESD. Maravilha, pessoal, feito o merchan aí, só não esqueçam de me seguir também lá no Instagram para conhecer a nossa rotina do escritório, minha rotina como professor e para pegar aí algumas novidades que eu sempre estou trazendo nos stories também para vocês. Maravilha? É no Instagram, @leonardopaiva.adv. Sem mais delongas, já fiz o merchan aqui, vamos voltar aqui para nossa tabelinha para entender as diferenças estruturais entre a prescrição e a decadência. Então vejam só, pessoal, bem simples, bem direto. Por quê? Porque isso aqui está tudo explicado nas aulas anteriores, já estão aqui no YouTube, estão à disposição de vocês. Aspecto, então, objeto atingido. Na prescrição, o objeto atingido é a pretensão, ou seja, é o direito de exigir judicialmente aquela dívida, por exemplo. Quando eu trato de prescrição, não é o direito que morre, mas a possibilidade de exigir judicialmente aquele direito. Já na decadência, é o próprio direito potestativo, é o próprio direito material que tem um tempo de início e um tempo de final, tá? Então, ele inicia e acaba o próprio direito material. Qual é o efeito disso, então? O efeito é que na prescrição extingue-se a pretensão, a possibilidade de cobrar em juízo, a possibilidade de eu cobrar de forma forte, de forma determinada, aquela dívida, por exemplo. Já na decadência, é o próprio direito que se extingue. Quando eu trato de direitos que decaem, quando eu trato de direitos que são afetados pela decadência, são direitos que têm data para início e data para final. Então o próprio direito finaliza e morre. E depois que o direito morre, pessoal, eu não consigo revivê-lo, ok, pessoal? Não consigo revivê-lo. Prazo. Os prazos prescricionais são apenas legais e principalmente você vai encontrar no artigo 206 do Código Civil. Lá a gente tem prazos de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 e de 10 anos. São todos esses aqui os prazos prescricionais que a gente tem lá no artigo 206. Já
a decadência, ela pode ter prazos legais, também determinados pela lei, ou prazos convencionais. O melhor exemplo aqui, pessoal, é a garantia. Lá no CDC, eu tenho, por exemplo, a garantia legal, que é de 90 dias e é um prazo decadencial. Uma vez que deu 90 dias, acabou a garantia legal. Decaiu a garantia legal. E aí a convencional é aquela garantia que as partes estipulam no contrato. Então eu compro, por exemplo, um eletrodoméstico e eu tenho mais 9 meses de garantia convencional, além dos 90 dias de garantia legal, somando um total de 12 meses ou um ano, que normalmente é o que o mercado acaba trabalhando aí como garantia para eletrodomésticos, mas não é obrigatório. O que é obrigatório é aqui, ó, é a garantia legal que está prevista no CDC. A garantia convencional é uma convenção entre as partes, é uma liberalidade, ok? É possível interromper, suspender ou impedir o início de uma prescrição e de uma decadência? Na prescrição, sim. Tá? As causas de impedimento, suspensão e interrupção estão entre os artigos 197 e 202. No 202 são as causas interruptivas. No 197 são os impedimentos e no 198, que não está aqui, são as causas suspensivas, mas estão entre o 197 e o 202. Na decadência, pessoal, a regra geral é que não se suspende e não se interrompem prazos decadenciais, ok, pessoal? Essa aqui é a regra geral que se aplica em praticamente todos os casos, a não ser alguma ressalva que a própria lei faça. Renúncia, pessoal. É possível renunciar à prescrição? Sim, mas somente depois que a prescrição se operar. Então, depois que já estiver prescrito o prazo para eu poder exercer a minha pretensão, é que aquele que se valeria da prescrição, ele renuncia à prescrição e possibilita lhe cobrarem mesmo após a prescrição por conta da renúncia a teor do artigo 191. Já na decadência, pessoal, não é admitida a renúncia à decadência. Mas vejam aqui, faltou um negocinho aqui. Não é admitida a renúncia à decadência legal. Já a decadência convencional, sim, porque ela é fruto da autonomia privada das partes. Quanto ao reconhecimento de ofício, pode o juiz reconhecer de ofício um prazo prescricional depois de 2006? Sim, porque o artigo 194 que impedia foi revogado. Mas cuidado com uma observação aqui. Respeitado o artigo 10 do CPC, que estabelece que o juiz não pode de ofício simplesmente reconhecer sem dar às partes a possibilidade de se manifestar. Então o juiz até pode reconhecer, mas antes ele tem que falar: partes, se manifestem, me parece que há uma prescrição, se manifestem aqui, o que vocês acham? Há ou não é? Há ou não há? Sustentem, deem as suas versões, me digam se tem uma causa interruptiva, impeditiva ou suspensiva, me digam. E aí ele decide posteriormente. Então ele não precisa necessariamente ser provocado, mas ele deve abrir o contraditório para que as partes argumentem sobre a existência ou não da prescrição, que para ele, a princípio, parece existir. Da mesma forma, lá na decadência, regra geral é que sim, o juiz pode reconhecer de ofício, e isso está claríssimo no artigo 210, mas também ele tem que respeitar o artigo 10 do CPC e determinar que as partes se manifestem previamente. Por fim, pessoal, a natureza da prescrição é de natureza. A prescrição ela tem natureza híbrida. Ela é de direito material e também processual. Ela está prevista no Código Civil, mas ela é aplicada no curso de um processo judicial, de modo que ela tem uma ordem pública, mas também ela é de ordem privada, de ordem particular. Tá? De forma híbrida. Já a decadência, ela sempre será reconhecida como de ordem pública. Maravilha, pessoal! Falei para vocês que seria rapidinho, 10 minutinhos de aula.
Muito obrigado por terem comparecido aqui. Professor, eu fiquei com dúvida, não entendi ali o prazo ser somente por lei, não entendi a extinção da pretensão ou a extinção do direito. Professor, eu não entendi a questão do reconhecimento de ofício. Volta para as aulas anteriores. Nós temos 2 aulas inteiras sobre prescrição, uma aula inteira sobre decadência e mais uma aula inteira para falar sobre as causas suspensivas, impeditivas e interruptivas da prescrição. Acompanha lá. Ficou com dúvida? Essa aula aqui é para sintetizar tudo. Volta lá, acompanha as aulas, depois vem aqui, sintetiza e se tiver dúvida, pessoal, deixa aqui embaixo. Deixa nos comentários. Curte aqui meu vídeo, me ajude aqui, me siga lá no Instagram, no @leonardopaiva.adv e, precisando de alguma coisa, me pergunte lá, manda uma DM ou deixa aqui nos comentários. Pessoal, ótimos estudos para vocês, espero que o conteúdo tenha sido proveitoso, que vocês tenham aprendido e se por acaso ficou alguma dúvida, entre em contato. Grande abraço, até as próximas aulas, tchau!